Atenção, família Encontro com Cristo, para o top de 5 segundos. O sonho do apresentador Silvio Santos: ter uma rede de televisão. Líder de audiência aos domingos com seu programa independente na extinta TV Tupi, viu confirmar o seu sonho no dia 19 de agosto de 1981, quando assinou a concessão. Num ato de ousadia e coragem, mostrou ao vivo a cerimônia de assinatura. Assim nascia o SBT. A assinatura da própria concessão, um fato inédito na história das comunicações. Desde a sua inauguração, o SBT se mostrou uma emissora de persistência, de objetivos e de muito trabalho. O grande desafio: ser a segunda emissora do país. Um começo difícil, com uma programação baseada em filmes, desenhos e um pouco de jornalismo, levou o mais famoso apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos, a buscar novas atrações, o que lhe resultou em bons índices de audiência e simpatia ao público telespectador. Apoiado na solidez empresarial do Grupo Silvio Santos e com o crescimento do investimento publicitário no meio televisivo registrado a cada ano, o SBT sentiu a necessidade de melhorar a qualidade de sua programação, contratando novos ídolos como Hebe Camargo, Flávio Cavalcante, Jô Soares, Carlos Alberto de Nóbrega e o jornalista Boris Casoy. O SBT inicia uma nova fase com uma programação universal, buscando atingir todas as classes sociais. Investindo em produções de telenovelas. A partir daí, o SBT inicia um projeto com a sua cara: construir o Complexo Anhanguera, o maior centro de televisão horizontal da América Latina. Inaugurado em 95, o centro de televisão do SBT iguala-se à principal concorrente em termos tecnológicos, proporcionando agilidade, redução de custo e condição de competitividade necessárias para atender às necessidades da segunda maior rede de televisão do país. Assim, o SBT chega à sua maioridade, com 97 emissoras, estrategicamente espalhadas pelo território nacional, consolidando no mercado de audiência e anunciantes. É o SBT que está preparado para o novo milênio, testemunhando que o futuro é mais do que uma promessa, é a solidez de um processo irreversível de constantes conquistas. Consequência de muito trabalho e empenho de profissionais que sempre acreditaram na capacidade de ser brasileiros. Ele já atuou como desenhista, quadrinista, ilustrador, projetista, decorador, chargista, cartunista e designer gráfico. Com esse trabalho, conquistou destaque em concursos nacionais de ilustração, cartazes, histórias em quadrinhos e humor gráfico. Em Varginha, foi o idealizador e organizador da Mostra Nacional de Humor, realizada entre 1998 e 2000. Além de ser o criador do personagem ETzinho. O talento e a expressividade de Paulo Antônio de Carvalho podem ser conferidos em uma exposição no Museu Municipal. Então, eu estive há muitos anos parado, eu quis trazer de volta o trabalho feito à mão, né? Rústico, e que ainda as crianças podem aprender, ou qualquer pessoa possa aprender a desenhar. E são traços livres, né? Você desenha à mão mesmo. Como é que funciona isso? É uma questão mesmo, ter um pouco de dom. Pouco não, né? Muito de dom. Esse dom eu vivo assim, andando e criando. Eu não consigo ficar sem desenhar, né? Então, não só o dom, mas o treinamento, a experiência de muitos anos trabalhando com desenho.
Eu vi, né, que você tem uma história longa e desde 78 sendo premiado, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, na época, teve um concurso de cartaz que era o antigo Mobral. Eu fui o primeiro colocado com desenho, primeiro colocado no Brasil, terceiro colocado em Minas Gerais, como prêmio. E depois eu ganhei o prêmio da Playboy, né, como Charles Cartoons. E entre os desenhos, na época eu trabalhava com a editora VEC e a Block, no Rio de Janeiro, eu fui considerado um dos 10 melhores desenhistas do Brasil, na época. E aqui em Varginha você criou um símbolo, né? Que é aquele ETzinho, gente boa, aquele ali que fica ali do lado da nave, né? Fala pra gente também. A gente sabe que a inspiração é o ET real, mas ele ficou aquele ETzinho camarada, né? Então, o personagem, o ETzinho, o nome dele é Aaron, né? O nome até do meu filho. O ETzinho, porque na época ele já existia, desde 84. Eu só fiz umas mudanças. E esse personagem eu tenho até hoje, quer dizer, eu vivo dele. Né? Um carinho, né? Um carinho. Tem um carinho por ele. Tenho. Então, assim, continuo tentando colocar ele. Eu fiz desenhos animados dele, mandei para Disney, aí veio a pandemia, cortou tudo, parou tudo, né? Então, estou tentando voltar ao mercado. Com talento, né, não tem jeito, o mercado está aberto mesmo. E fala para a gente da mostra, para o pessoal vir visitar. Essa primeira mostra vai ficar aqui até que dia, o horário de funcionamento? Convida todo mundo para vir ver esse trabalho tão bonito. Então, a exposição, a mostra vai ficar dia 6 até dia 20 desse mês, e horário das 7 às 17 horas. Todo mundo pode vir, né? E vão ver, assim, imagens lindas, né? Desenhos lindos feitos por você. Vamos ver se traz mais inspiração, porque eu trabalhava com desenho com criança, né? Então, ver se eles aparecem para poder ver, incentivar mais. Muito obrigada. Paulo Antônio de Carvalho é natural de Baipendi, residente em Varginha. A mostra de traços e desenhos pode ser visitada até o dia 20 de julho, de 7 da manhã às 5 da tarde, no Museu Municipal. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural e Museu Municipal. E a concha acústica Mariângela Calil foi inaugurada em abril de 1996. Para celebrar os 30 anos desse espaço público que já sediou grandes eventos, a Prefeitura de Varginha e a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio promovem um show de pura nostalgia. A banda Antissistema, a mesma que se apresentou 3 décadas atrás na inauguração do maior e mais importante palco da cidade. 3 décadas após se tornar um dos principais palcos da cultura em Varginha, a concha acústica Mariângela Calil será homenageada com uma noite de muita música e lembranças. A celebração contará com a volta da banda Antissistema, responsável por abrir a programação artística do espaço em sua inauguração em 1996. Para a gente é um marco, né, histórico, levando em conta que a banda inaugurou a concha acústica. Então, nada mais certo, e a ideia é muito nobre aí do nosso secretário de turismo, Marcos Madeira, que por ter lembrado da banda referente a essa mesma inauguração, né? E já fazem 30 anos e nada melhor do que a banda que inaugurou tá nesse evento, nessa participação também. Fala pra gente o que o pessoal pode esperar, né? Vocês eram uma banda muito conhecida na região, né? Vocês deram um tempo, mas o retorno deve gerar muita expectativa para quem curtia, para quem seguia a banda. Isso, para a turma a gente vai ter muita surpresa, mas a surpresa que a turma mesmo espera, né? Os dance dos anos 80, 90, né? E os rocks também, acabamos de ter confirmado aí com o Hermes Eugênio, que era o nosso guitarrista, e é o nosso guitarrista, né? E vai marcar a volta da banda também, esse show histórico da concha acústica. Para a ocasião, os músicos se reencontram e sobem ao palco com a missão de reviver os grandes sucessos que embalaram a juventude dos anos de 1990. Eu imagino a banda voltando, já tem isso uns 5, 6 anos,
é que eu tento reunir o pessoal, às vezes a gente reúne, né? Então essa oportunidade de estar fazendo esse show de 30 anos da Concha, né, com o retorno, a gente inaugurou, né, fizemos o primeiro show da Concha, isso é muito emocionante, né? E o repertório, voltar, encontrar com o pessoal, reunir, montar repertório, não tem coisa mais emocionante não. Bem legal mesmo, né? Estou super animado, né? A gente está programando um show bem legal com as músicas antigas aí que a gente tocava e o pessoal vai gostar. Quem for lá vai gostar demais. A volta aos palcos simboliza a amizade que uniu seus integrantes ao longo dos anos e que permanece viva, mesmo após décadas. Motivados pelo convite para celebrar os 30 anos da Concha Acústica, os músicos retomam o projeto com entusiasmo, energia e a mesma paixão. Não só para a gente é um momento de música, mas para a gente é uma coisa muito emocionante também, porque éramos adolescentes quando a gente começou. Então, assim, igual você estava falando com o Niltinho, o coração está muito emocionado, porque a gente agora somos maduros, então a gente passou por um mundo de muitas transformações, né? Nós vivemos a revolução tecnológica, nós vivemos tanta coisa. Então não só a questão da música, mas muito mais que isso, a amizade, de estar junto novamente. Isso que está sendo para a gente ainda mais forte ainda do que a questão da música, que é o elo que nos uniu, né? Realmente, a amizade faz toda a diferença. E vocês inauguraram a Concha Acústica e agora vão fazer o aniversário de 30 anos. Isso também é bem emocionante, né? Pois é, muito emocionante e também uma ideia muito legal do nosso secretário, do Marcos Madeira, que me encontrou esses dias aí, né? Tava fazendo um evento lá e conversou comigo, né? Falei assim, Luciano, vocês fizeram a inauguração da Concha Acústica, você consegue reunir a galera para a gente fazer agora? Então, muito agradecimento ao Marcos Madeira por estar proporcionando esse momento da gente se reunir, da gente encontrar, fazer esse show, que está sendo uma coisa muito bacana e a gente tá nessa mesma vibe que vocês estão sentindo aí. A palavra que define este momento é emoção. Retomar a trajetória da banda e voltar aos palcos justamente na Concha Acústica, um dos mais importantes espaços da cultura varginhense, torna a celebração ainda mais especial. É meio de última hora, né? Reunimos rápido, né? Mas todo mundo toca, lembramos do repertório. Então, na época, a banda tocava muito dance, né? A música eletrônica a gente ouvia só em rádio, então era muito legal que a gente reunia para fazer os teclados tudo certinho das músicas dances, as vozes, o acompanhamento, não existia internet naquela época, então os timbres, tudo perfeito, era muito difícil a gente encontrar. Então a banda ficou muito conhecida para a gente estar fazendo sons iguais, os timbres. Hoje existe muito recurso, né, muitas bandas que conseguem fazer. Mas pra gente, na época, era um marco. O pessoal vê, nossa, eles tocam aquelas músicas eletrônicas, né? Então é bem legal, assim, o repertório vai estar bem legal, as músicas antigas, né? Alguma coisa mais nova também. Então, dia 12 de julho vai ser só emoção lá na Concha Acústica. Só emoção, a banda toda lá. Os anos 90, que foi os anos que a banda começou, foi uma época muito boa para música, foi uma época eclética, né? Como o Michel estava falando, a gente tinha os pop, os dance, eu gosto também de tudo isso, mas a nossa banda é eclética, eu também sou do rock, que, ó, pode ver que eu sou do rock, né? Então tem o Emerson, guitarrista, que está chegando, trazendo a vibe do rock, temos que falar do Gilbertinho também, que está voltando, entendeu? Então vai ser um repertório bem eclético dos sucessos dos anos 90, tanto da parte pop, como também Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Guns N' Roses, vai ter de tudo lá, a gente vai relembrar os anos 90 e você tá convidado, tá todo mundo convidado para ir lá no nosso show. Viviane, eu não sei nem como eu tô falando com você aqui, o coração tá palpitando, mas já temos um médico aqui, que é o Michel, tá aqui para cuidar da gente, mas é muito emocionante. Não sei te dizer, tô arrepiando aqui, tá legal. E já pensando lá no dia 12, como que eu vou fazer para vocês, para a turma toda, vai ser bacana. A banda Antissistema vai se apresentar no dia 12 de julho, um domingo, assim como aconteceu no primeiro show realizado há 30 anos. O projeto arquitetônico do conjunto onde se localiza a Concha Acústica Mariângela Calil, na Praça José de Rezende Paiva, é de autoria do arquiteto varginhense Otávio Gontijo. E até o dia 31 de agosto, a Prefeitura de Varginha oferece condições especiais para a negociação e o parcelamento de dívidas de pessoas jurídicas com o município, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025.
É o programa Refis 2026, uma iniciativa do governo que visa a regularização de pendências fiscais com a administração. O desconto é de 100% do valor de multa e dos juros, incidindo somente a atualização monetária de débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive se já foram objeto de parcelamento ou reparcelamento. Esse refis ele foi instituído por lei, é a Lei Municipal número 7.592 de julho de 2026 agora. Qual foi o propósito dessa lei? O prefeito, preocupado com algumas empresas com débitos aqui na prefeitura, ele procurou uma forma de ajudar essas empresas a liquidar os seus débitos, ter as certidões negativas, porque às vezes precisam participar de algumas licitações, de alguns negócios que exigem certidões negativas com os poderes públicos. Então esse foi o propósito do prefeito, permitir que essas empresas atualizem a sua situação e regularizem essa situação no município. Realmente ela é para as pessoas jurídicas, para as associações sem fins lucrativos e para as cooperativas, e para o microempreendedor individual, com valores definidos de limites mínimos. Não são todas as empresas que poderão participar desse refis. É justamente para aquelas empresas que têm um valor de dívida maior, um valor de dívida mais difícil de liquidação pela forma comum de pagar integralmente ou em parcelas assim, de número muito menor. Agora ele está colocando a possibilidade de empresas, todas elas que eu disse aqui, sendo que as microempresas e microempresa o empreendedor individual tem um limite mínimo de R$100 mil. A partir de R$100 mil ou mais, quando você faz os descontos das multas e dos juros de mora, esse valor que fica remanescente, ele é a partir de R$100 mil. Então, o que integra esse valor? Só a correção monetária. Então, atualiza o valor original do débito monetariamente à data de hoje, ou à data do que for feito o parcelamento, e exclui os juros de mora e multas. Então, esse valor é que vai servir de limite para o parcelamento. Então, está aqui, ó, mês. No caso de microempreendedor individual, o empresário individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte e as associações sem fins lucrativos e cooperativas, essas classes de empresas terão o limite mínimo de R$100 mil. O que significa isso? Quando o débito dessas empresas for menor que R$100 mil, aí não se enquadram no refis, que está sendo promulgado agora. Agora, as demais pessoas jurídicas, todas elas, o limite mínimo, extraindo as multas, extraindo os juros moratórios e atualizando monetariamente o valor do débito, aí o limite mínimo passa para R$500 mil. Por que isso? Porque exatamente empresas que têm um endividamento maior e que as dificuldades nos parcelamentos normais seriam quase que difíceis de serem cumpridos por elas. E esse processo do refis, né, esse trabalho realizado pelo refis é realmente para facilitar, para que eles não fiquem inadimplentes, porque não é um perdão de dívida, é uma negociação para que eles possam regularizar, sendo bom para a prefeitura e também para que eles, né, realizem o trabalho deles de forma, né, mais tranquila, porque a gente sabe que dívida sempre complica um pouco a situação das empresas, né? Perfeito. O que há aí, na verdade, é uma reciprocidade. A prefeitura oferece a exclusão de multas e de juros moratórios, atualiza, que seria justo, o valor do débito, porque ele acaba se depreciando pela inflação. Então, aplica-se um índice oficial, corrige o valor dessa dívida e exclui do seu montante os juros moratórios e as multas. E isso é dividido depois em muitas parcelas, o que vai acarretar um valor bem pequeno relativamente ao valor do montante do débito. Nós vamos ter aí um parcelamento de 120 meses, né? É bastante prazo. Aqui eu estou com a lei aqui na mão, o limite para requerer esse benefício é até o dia 31 de agosto, o valor de cada parcela será acrescido aí sim de juros equivalentes à medida que vai passando os prazos, né?
Os prazos normais, não quando ele se torna inadimplente nessas parcelas, aí ele está sujeito à multa. Então está aqui, ele faz a confissão de dívida de forma irretratável e o parcelamento ele se estende até, eu quero ver aqui na lei, é exatamente o número de parcelas. A parcela inicial ele tem que ser paga até o último dia do mês em que realiza a adesão. Então, se eu fiz uma adesão agora em julho, hoje dia 15, eu tenho até o final do mês para pagar essa primeira parcela. No caso da lei aqui, o prazo são 120 parcelas, que a partir da data da adesão. Então, é um prazo bem longo que vai possibilitar realmente que as pessoas possam colocar a sua situação em dia aqui na prefeitura. E quem tiver interesse de regularizar essa situação, como deve fazer? Tem que vir aqui à prefeitura? Como é que é o trâmite? Olha, normalmente o melhor caminho é vir aqui, porque aí se faz uma apuração na hora, faz uma simulação da dívida que ele tem e também até da projeção desse parcelamento, o número correto de parcelas que poderão acontecer. Então o melhor caminho é vir aqui. Procurar o serviço de dívida ativa da prefeitura aqui na Secretaria da Fazenda. A gente atende com presteza, com rapidez, não tem demora, não tem muita aglomeração, não. E é importante frisar que até o dia 31 de agosto tem prazo. Não, passando desse prazo, a pessoa perde essa oportunidade também. Isso é que eu ia realmente reforçar. Essa data de 31 de agosto é uma data fatal. Se a pessoa não se habilitar, ela não requerer de fazer a adesão ao parcelamento até 31 de agosto, infelizmente aí não haverá nova possibilidade. Bom, você sabe que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo do Empreende Mais pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui. Boa tarde, até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau. Jornal da Tarde, apoio Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Mais educação é menos desemprego, menos violência, mais oportunidades, mais salário. Pensar mais antes de votar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda o país. Nesta terça-feira tem clássico estadual pela Série B do Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Iguaçu. Após a eliminação da Copa do Brasil, o tricolor volta suas atenções para encarar o Tubarão. A partir das 20h30, diretamente do estádio do Café, Londrina e Paraná Clube, com Alceu de Castro, Tião Calado e Lourival Caiuti. No mesmo horário, as informações de Fluminense e Atlético Paranaense, na Central de Esportes, com Enio Vermelho. Terça-feira com Campeonato Brasileiro é aqui na Rádio Iguaçu. Equipe Esportiva Iguaçu, Comando Geral José Alberto.